Olá, boa noite. Eu sou Poliana Scrimin, professora e doutoranda em estudos literários, e nos encontramos aqui para uma conversa com um tema muito agradável e necessário. Falaremos sobre literatura, a literatura escrita por Luciene Carvalho. Essa é uma das ações que compõe o projeto Luciene Carvalho, 25 anos de poesia, que homenageia o percurso da escritora corumbaense que vive em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, desde 1974, tendo já recebido o título de cidadã cuiabana, membro da Academia Mato Grossense de Letras e expoente da cultura e da arte em Mato Grosso. Organizado pela professora doutora Maria Elizabeth Nascimento de Oliveira, o trabalho é contemplado pela Lei Aldir Blanc, 2020, e financiado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL, a quem antecipadamente deixamos os nossos sinceros agradecimentos. Teremos hoje, nessa atividade, a parceria da professora Eliane Queregato, doutoranda em estudos literários, a quem cumprimento e agradeço a disponibilidade. Boa noite, Eliane, muito obrigada por estar conosco hoje. Boa noite, Poliana. Eu que sou enormemente agradecida a você, aos organizadores desse projeto maravilhoso. É uma satisfação enorme estar aqui para essa conversa de leitoras, né, de Luciene Carvalho. Prazer é todo nosso. Nosso propósito nesse bate-papo é abordar especificamente duas obras de Luciene Carvalho. O Calendário, Quitutes e Quintais, publicado em 2017 pelo Ministério da Cultura de Mato Grosso, e Insânia, obra de 2009, publicado pela Entre Linhas. Na diversidade das plantas frutíferas, tamarineiro, jatobá, manga, coquinho, caju, jabuticaba, acerola, limoeiro, goiaba, temos a diversidade de temas abordados por Luciene Carvalho em seus poemas. Ela mesma, Carvalho, planta forte e poderosa, foi inventada por um quintal cuiabano e que seus pés de mulher percorrem as pegadas do chão que a sua mãe pisou. Nessa imensidão frutífera, temática, caminha numa descrição histórica que marca as transformações dos quintais que foram e ainda são o solo que sustenta a escritora. Deles, uns viraram cimento, outros estacionamento, outros ninguém lembra mais. E lembra que o nosso sentimento também mora em nosso chão. Quintal de tantas vidas, vindas e que virão. Luciene preenche os requisitos de muitas caixinhas temáticas existentes, mas ela é muito mais que isso. Comecemos então, Eliane, com Quitutes e Quintais, o calendário publicado por Luciene. Para quem ainda não conhece, Quitutes e Quintais é um calendário com um espaço aberto para datas, tendo a marcação apenas dos dias da semana, e em cada um dos meses há a fotografia de um quintal cuiabano. A imagem é reproduzida 2 vezes, mas de formas diferentes em cada página, que corresponde a cada um dos meses do ano. Preenchendo toda a página, há uma fotografia desfocada, e sobre ela, a mesma imagem, de forma nítida, e com uma moldura de madeira, como uma janela. Os quintais de Luciene falam e falam pela memória. São espaços privilegiados na obra da autora, univivências, fazendo dele um local interativo e estimulante do imaginário, que ultrapassa os limites geográficos, históricos e movimenta o espaço ficcional. Esses são os quintais de Cuiabá, hoje mais memória que realidade, como a própria autora expõe em seus versos. Comente para nós, Eliane, como você percebe essa relação de um espaço tão íntimo como o quintal da casa nos poemas de Luciene? Então, eu falo com você como leitora, né? Eu quero explicar isso porque, assim, uma coisa, de repente, é conversar com o pesquisador da obra de Luciene, e uma coisa é falar com o leitor de obra de Luciene. Eu sou leitora de obra de Luciene. Eu acredito que o que ela transmite lá naquele calendário, que é riquíssimo, como você muito bem
construiu aí na sua narrativa, todo um conjunto, né, que trabalha a imagem, que trabalha o discurso verbal, na construção dessa impressão que a gente, enquanto leitor, fica desses quintais. Acredito que o mato-grossense, aquele que chegou aqui, o imigrante como eu, partilhou muito essa ideia desse quintal. Então, quando você me fala dessa relação íntima, né, justamente, eu acho que a expressão é justamente essa. Nós somos de uma geração que essa relação íntima com o quintal foi muito profunda e muito profícua. Então, o que está lá no texto de Luciene, na verdade, é o que está na nossa memória também, né? É por isso que a gente estabelece essa relação afetiva com o texto de Luciene, porque é um quintal que se juntava, é um quintal que se fazia comida, que se tivesse uma musiquinha e viessem uns rapazes, como ela coloca lá, aquilo se tornava um domingo dançante. Então, eu percebo que um público de uma geração, da minha geração, viveu muito isso, viveu muito essa experiência do contato familiar, do contato íntimo, realmente, de estabelecer amizade, de conhecer o outro, de reconhecer-se no outro, através desses quintais, que hoje já estão em fase de finalzinho de fase, vamos dizer assim, de quintais, né? Mesmo nós aqui do sertão, do interior, que moramos em vila, em distrito, a gente já sente um pouquinho, sim, alterar esse curso, como a Luciene observa lá nos quitutes e quintais, uma mudança muito grande, e ela questiona o que foram feitos os nossos quintais, né? E a gente percebe também esse movimento já chegando aqui nos nossos quintais, que ainda não sofreram mudanças tão abruptas, mas estão em curso. Então, os nossos quintais aqui, das nossas vilas, ainda são lugares de quitutes, né? Ainda são lugares de reunião, de conversa. Eu acho que o mais gostoso do quintal realmente é essa percepção a respeito do outro, o outro que chega, o outro que vem, com suas situações familiares, com os seus problemas, com a sua alegria, com a sua tristeza. O quintal é esse espaço para todas essas coisas. E a humanidade perde muito. Acho que todos nós, enquanto seres humanos, quando a gente perde esse espaço, todos nós nos perdemos um pouquinho do outro, né? Nos perdemos esse distanciamento, a gente se perde um pouquinho do outro. Então, quitutes e quintais realmente é um fenômeno para ser rememorado toda a vida e quem sabe recuperado ainda na nossa cultura, né? Talvez, quem sabe. Sim, para uma troca de ideias aqui com você, eu acredito que esses quintais que sobrevivem aqui nas regiões mais interioranas do estado, eles existem, ainda, né, resistem, porém não com a mesma riqueza daqueles de outrora que a Luciene descreve nos seus poemas, né? Nós não temos, talvez, o mesmo vigor das festas, dos encontros, dos debates, das conversas. Então, às vezes eles estão ali apenas como um espaço físico, mas sem essa vivacidade, essa alegria que são descritos ali. Não há essa coisa da tradição, né? A mãe, a filha, a avó. E aqui, por exemplo, na região em que eu vivo, numa cidade também muito pequena, 18 mil habitantes, esse momento específico de restrição a eventos, para rua, para festas, a gente talvez tenha dado um pouquinho mais de valor aos quintais, porque, pelo menos na região aqui, nós temos muitas casas que são ligadas, os quintais são unidos. Então, as famílias com as restrições por conta do momento em que vivemos, de pandemia, as pessoas acabaram ficando fechadas nos seus quintais. Então,
as festas de fim de ano foram bem menos movimentadas, mas elas aconteceram nesses espaços. E talvez isso tenha, né, apesar do momento não ser nada agradável, mas ele tenha dado essa valorizada um pouco, né? Que bom que isso aconteceu, mas uma ideia é transmitir, né? Talvez levar esse material da Luciene, esse calendário, que é algo tão rico, é muito diferente, eu não vi nenhuma produção parecida assim. E talvez se as pessoas conhecessem mais esses textos, elas voltariam a refletir ou refletiriam, né, se nunca fizeram, sobre o valor desse espaço, né, o valor desse espaço que é uma ligação da casa, que é íntimo também, mas que permite a reunião de outras pessoas ali. Então, eu concordo com você. Eu acho que há realmente, até nos nossos sertões aqui, a gente percebe, sim, uma mudança nesse sentido da intimidade, né? Da coisa de família mesmo no quintal, da coisa de amigos no quintal, que realmente já não é mais a mesma sensação. Mas o que eu percebo quando ainda participo desses eventos? Que a gente ainda participa, né? Quem mora em vila. Eu percebo que isso ficou na memória. Hoje a reunião é diferente, mas na memória de quem está lá no quintal, ainda se rememora muito aquela alegria de outrora que não é mais a mesma, né? Quando meu avô era vivo, quando meu pai era vivo, a gente se reunia nesses momentos e era assim, assim, assim. A gente percebe que é diferente, mas esses quintais ainda existem, que é diferente lá da relação que Luciene já coloca a respeito de Cuiabá, que realmente esse lugar, hoje ele é muito mais memória do que físico, como é para nós, né? Aqui, ainda no interior. Ficaram apenas as histórias, né, dos poucos que sobreviveram. Sim, Eu acho que o interessante também no calendário do Luciene é a relação realmente do quintal como um cerco biológico, né? Onde você encontra tantas plantas. Isso está muito raro, mesmo nas nossas vilas aqui, você já não encontra mais essa fartura. Que é um sinal de uma mudança cultural mesmo, dos hábitos alimentares e tudo mais, né? Tudo isso está ali contido na obra de Luciene. Ok, vamos para a nossa próxima pergunta com o nosso próximo tema, mas seguindo também com o calendário ainda. Eliane, você atua como docente no Distrito de Progresso, município de Tangará, onde ainda se preserva muito dessas características expostas nos versos de Luciene. Acabamos de comentar sobre isso. A intimidade, a partilha dos espaços domésticos, a riqueza das histórias que eles testemunham, né? Ficaram mais histórias hoje do que, na verdade, ações que passam, talvez, entre os membros da família. E a autora fala deles como um tesouro soterrado pelo tempo, que se diz evoluir, né? Fala-se em evolução e nisso perde-se algumas coisas, né? Alguns valores. Como você percebe os poemas do calendário sendo lidos pelos jovens? Os jovens que são hoje regidos por um tempo, digamos que virtual, tecnológico, né? Pensando agora na sua atuação como professora. Então, eu diria que a recepção da obra de Luciene, ela é muito bem-vinda na escola, né? A moçada gosta, assim, da obra de Luciene, especialmente do calendário, porque tem toda aquela riqueza de imagem, então todo esse trabalho é uma construção muito interessante para o menino que está lá na escola. Como eu atuo com turmas mais de ensino médio, né? Não atuo tanto com as crianças menores, eu vejo assim, os alunos de ensino médio, eles têm uma relação com o quintal, os alunos de ensino médio, digo, os jovens, né? Têm uma relação com o quintal nesses espaços ainda muito sertanejo, mas não é realmente a relação, não se aproxima de maneira alguma com a relação que
nossos pais tiveram, nossos avós tiveram, né? Mesmo quando eles estão nos momentos mais tradicionais, ainda cultivados nesses lugares, a relação do jovem com o quintal é muito diferente, eles não vivenciaram ou não, de repente, não sabem ainda apreciar isso, né? Apreciar esse contato, essa mudança. Eles são capazes de criticar a mudança. Eles, de repente, só não sabem como alterar esse curso. Né? E eu também, se estivesse na idade deles, também não sei se saberia alterar esse curso. Né? Mas eles são capazes, eles são críticos do texto, eles são capazes de avaliar aquilo que está se perdendo, toda a riqueza cultural, eles são capazes de avaliar isso daí. É só o processo realmente de interferir nessa realidade que é distinto. Então, surge às vezes, até como uma atividade pedagógica, você se reunir no quintal, né? Você se reunir no quintal para você proporcionar essa experiência do que é o quintal. E eles gostam muito desses momentos de reunião, de conversa, de sentar, de tomar o tereré deles, de bater o papo. E aí esses momentos servem para você também introduzir um texto desse de Luciene e você aprofundar ali na discussão de que está se perdendo não só a tradição dos quintais, mas está se perdendo a relação com o outro, está se perdendo os elos de amizade, as construções importantes, as construções culturais que vão ficar na memória deles. Então, tudo pode ser transformado pedagogicamente em objeto de crítica, em objeto de construção de conhecimento, e a obra de Luciene é muito farta nisso. Não sei se... Não, então, eu tenho uma contribuição apenas. Eu penso que o calendário, não sei se foi a impressão mais adequada, mas que ele venha como um despertar do que eu tenho e não estou aproveitando, no caso daqueles que ainda têm os seus quintais, que ainda têm acesso a esse espaço, e que é possível aproveitar esse local sem deixar de lado, sem perder aquilo que a tecnologia nos traz e que geralmente os jovens gostam tanto, e não só os jovens, né? Nós também gostamos, nós também tivemos que que emergir nesse universo tecnológico. Então, quando eu entrei em contato com o calendário, né, veio sim essa questão da saudade de um quintal diferente do que a gente tem agora, mas ele serviu como um alerta para o que eu não estou, talvez, aproveitando do que eu tenho por aqui. Então, veio essa coisa, né, de Cândido da literatura como humanização, então a gente tem eu estou perdendo esse lado humano que o quintal traz, que é o que você disse, do contato com as pessoas, da reunião com as famílias, do passar as tradições. São só histórias no momento? São só histórias, não tem aparentemente aquilo que se passa, mas as histórias também têm o seu valor, também devem ser passadas, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma experiência interessante com o jovem, quando a gente se oportuniza a trabalhar com o texto do Luciene, é promover realmente esses encontros. Como eles gostam de um piquenique, por exemplo, você faz um piquenique junto ali os seus quitutes, né? E vai para um quintal ou vai para um espaço, como esse momento fica gravado com eles, né? E esse momento é relembrado depois, anos e anos. Lembra, professora, aquele dia que nós fizemos o piquenique? Nossa, a gente tem que repetir aquilo lá. Então, para provar que esse espaço íntimo é tão importante, né? Esse espaço realmente é fundamental na formação humana. Sim. Bom, sigamos então com mais uma questão. Vamos então para Insânia, né? A outra obra que iremos conversar um pouquinho nessa nossa live. Em Insânia, temos o tema da loucura. A autora, que foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar de humor,
em uma linha tênue entre realidade e ficção, oferece para a gente, nessa obra, representações transfiguradas pela fantasia, pela linguagem poética e pela sua criação, ancoradas no cuidado e no respeito consigo mesmo e com o outro. Abre aspas. Tomei o cuidado de só mexer nos poemas que escrevi durante as internações, após construir uma carreira literária merecedora de algum respeito. Creio que quero fazer as pazes com tudo que vivi, e isso inclui falar sobre loucura com dignidade. Fecha aspas. A literatura é, portanto, a forma que a autora encontrou para viver seus excessos, ser outras, já que apenas uma não daria conta de suportar todos os sentimentos, angústias, dores e encantos do seu mundo particular. Tornar-se, portanto, necessário essa escrita, deixar-se habitar por outra capaz de acolher todas as outras e outros elementos presentes em seu corpo. Abre aspas. Como um acaso bipolar da natureza, sim e não, vida e nada, o horror e a beleza. Uma quer, a outra espera. Uma é santa, a outra vira fera. Uma é chão, outra é quimera. Fecha aspas. Então, temos narrativas, poemas, declamações, são muitos formatos, são muitas faces de uma mesma autora. Como leitora, você também, de Luciene, assim como eu, professor, estudiosa de literatura, é uma pergunta um pouco mais ousada, mas como você arriscaria definir a Luciene e a sua produção com essa multifaceta que existe a cada hora que você abre um texto, a cada hora que você lê um poema? Essa é um pouquinho mais pesada. A Luciene, ela faz da ausência de malícia a maior qualidade que ela tem, né? Ela, no palco, por exemplo, ou declamando um poema, ou numa conversa, ou numa entrevista, que leitura que a gente faz de Luciene? Que ela está ali sem malícia, que ela está ali aberta, né? Mas eu acho que é justamente nessa faceta que está, que se esconde a intenção profunda da obra de Luciene, que é chegar a nós, que é chegar às nossas histórias, né? Então, quando eu leio Insânia, por exemplo, o que eu sinto? Eu sinto que ali é uma emergência de dizer, né? Uma necessidade de dizer. Parece que a loucura ali realmente assume essa coisa desproporcional da necessidade de dizer alguma coisa. E aí a poeta, no meu ponto de vista, ela se utiliza do viés da loucura, mas é um viés muito diferente desse da loucura que a gente entende como perca de sentido, como um desvario, por exemplo, né? Eu acho que ali na obra Insânia a gente encontra uma lucidez profunda, né? É como se a loucura ali assumisse uma condição alegórica realmente de nos colocar contra a parede. Essa leitura que eu faço. Então, ela usa de uma naturalidade, né? Eu vejo isso nas entrevistas, eu vejo isso no palco, eu vejo isso na obra dela, uma busca por uma naturalidade que esconde, de repente, toda a malícia que está na obra dela, né? É assim que eu percebo Luciene. É uma mulher que sabe, uma poeta que sabe fazer um jogo, e esse jogo é um convite. Luciene é a mulher que nos convida. Ela nos convida a não ter medo mesmo da vida, a não ter medo dos temas espinhosos. Para mim, é isso, é assim que eu conseguiria definir Luciene. A obra Insânia, que você aprofunda aí no seu primeiro comentário, eu vejo que ela assume uma emergência de dizer as coisas, né? Das obras de Luciene, e eu gosto muito de todas, mas eu vejo que Insânia tem essa potência no dizer. Então, a poeta se utiliza do viés da loucura para construir essa obra, mas esse viés nos faz questionar que
que loucura é essa que ela cita nela, né? Porque eu nunca vi uma loucura com tanta lucidez como está em Insânia. Eu acho que a loucura ali assume realmente um potencial alegórico que é para me colocar contra a parede, eu, leitora, né? Eu abro o livro, as primeiras escritas ali, que eu chamo de escrita de manicômio, elas são propiciadoras dessa reflexão, dessa percepção sobre a loucura, sobre o louco. Que manifestação de loucura é aquela tão lúcida, na qual eu me embaralho, né? Na qual eu me confundo. E como a própria Luciene diz lá, o louco é um vaso depositário da loucura à sua volta, né? E eu acho que aqui, a partir disso, eu não vejo necessidade de comentar mais nada, porque é isso. Né? O louco é um vaso depositário da loucura que há à sua volta. Nós todos somos cerceados, então, por essa loucura, e é ela que está manifesta ali na obra de Luciene. Né? Eu acredito que, assim, bem de modo nada científico, né, falando de modo como uma leitora mesmo, esse é talvez a obra, né, o início das obras de peso, vamos colocar assim mais, porque não é fácil falar de escrever, é difícil, escrever é uma atividade que é preciso exercício, mas escrever sobre a loucura, um tema muito polêmico, né? Um tema é um tabu ainda, né? Principalmente nas condições em que a autora vivenciou isso. Por isso que ela mesma comenta, né, que há uma confusão entre a narradora e a autora, né? Que também é um tema polêmico. Então nós temos ali descrições, sentimentos expostos que é como você disse, a gente começa a questionar se aquilo é de fato uma loucura, porque nós também nos confundimos com esses sentimentos e temos a certeza de que estamos lúcidos. Porém, até que ponto, né? Como definir essa lucidez? Como definir a loucura? Então, como leitora, essa foi a primeira obra da Luciene que eu li e ela me atraiu justamente por conta desse tema que não é tão popular assim. E o modo como ela escreve, como ela fala desse tema, é um modo muito diferente, porque nós temos poesia ali no meio. Então, é como você disse, que loucura é essa que produz lucidez, que produz poesia, que nos traz reflexões bastante conflituosas. Então, acredito que é uma das obras que eu colocaria como, sim, começou a ficar muito densa a coisa assim. E aí depois nós seguimos com outros textos, como Dona, por exemplo, que é também uma outra obra que eu acredito ser... Acho que a gente sente muito que a obra fala conosco, né? Eu creio que seja isso. Então, exato. Eu acho que as obras de Luciene, e essa característica que você observa, como o jovem observa ela também com facilidade, né? Esse poema fala comigo, professora. Né? Esse poema fala com a minha pessoa, ele fala com a minha realidade. É por aí. Né? Eu acho que o jogo que Luciene faz realmente é esse jogo que nos envolve, que nos abraça, né? E aí a gente se questiona muito a partir do que ela escreve. Realmente são pontos para nos questionar, né? O objetivo acho que seja esse, de repente, ou não. A literatura fica aí à disposição para isso, para tudo, né? Vamos então para a nossa última questão dessa conversa de hoje. E eu vou agora mais para o campo pedagógico, mais para a sua atuação, né? Já que nós estamos falando de um projeto que levará textos da Luciene a escolas também, né? Esse meio virtual atinge um número maior de pessoas e então nós vamos ir para o campo da docência agora, da educação básica, junto com a Luciene.
Sabemos que o trabalho com a literatura na educação básica tem as suas limitações e muitos rótulos distribuídos. Então, nós temos livros para determinadas idades, temas que servem, temas que não servem, e a respeito desse motivo um pouco complicado de se debater, né? Quando eu falo em educação básica, eu falo em muitas questões a serem discutidas, principalmente no campo da literatura, porque a percepção que se tem é que é preciso um desejo por parte do professor para que aconteça esse movimento literário na escola, né? A gente tem esse movimento bastante forte, eu acredito, em Mato Grosso, né? O texto da Luciene está nas escolas, e eu gostaria de saber sobre isso, né? Pensando nessas polêmicas de rotulações de textos, de temas, o que é possível trabalhar com jovens, o que não é possível trabalhar com eles, né? Essas discussões existem sim, apesar da gente achar totalmente desnecessárias muitas vezes, mas elas existem, e eu penso que é preciso refletir sobre, né? Não achar que o problema não existe. E fale um pouco para a gente sobre o seu trabalho, como você leva especificamente o texto de Luciene para a sala de aula. Porque nós temos, por exemplo, Dona, em que eu tenho poemas muito maduros que falam com uma mulher dessa descoberta após determinada idade. Porém, eu também falo com meninas, né, que estão, talvez, no caso, no seu trabalho com o ensino médio, se colocando como pessoas maduras, né, saindo desse espaço escolar e indo para uma vida mais responsável, onde elas tomarão as rédeas da sua própria vida, pensando nisso. Como você leva esse trabalho da literatura, o texto da Luciene, necessariamente, para a sala de aula? Então, a primeira parte do seu comentário me inquieta bastante, porque, assim, esse patrulhamento, né, sobre o que oferecer para o jovem ler é uma tragédia, né? Eu acho que o jovem tem que ler de tudo, mas esse é o meu posicionamento. Então, o meu posicionamento pessoal de Eliane, não de professora, porque você sabe que a gente é regido por programas também, né? E a gente tem bastante critério quando oferece um texto para um aluno, para um estudante, especialmente nesse momento que a gente pode ser denunciado por qualquer coisa, né? Até por oferecer um poema, a gente pode ser denunciado hoje em dia. Mas eu percebo assim, o texto do Luciene tem uma aceitação muito grande entre os jovens, independente de o texto falar sobre pessoa mais madura ou não, porque o jovem, querendo ou não, ele também partilha toda uma realidade dentro de casa de mãe, de avó, de tio, de tia, né, dessa comunidade adulta aí, porque o jovem não está sozinho no mundo, então ele partilha dessas realidades, de conhecer essas realidades, essas histórias. Então é muito tranquilo levar o texto de Luciene. Por outro lado, aqui eu atribuo essa facilidade de trabalhar o texto de Luciene. Também a facilidade do jovem de acessar Luciene Carvalho, porque Luciene é uma pessoa que responde ao jovem pelo Facebook, ela responde lá nos messengers, né? Então, eu acho que é a contrapartida do escritor contemporâneo, do sujeito que está vivo e ao alcance do aluno. Então, eu posso contar da experiência dos meus alunos, porque os meus alunos têm contato com o Luciene. Então, associa-se muita coisa aí, não é a obra, não é o poema. Associa-se todo um laço de carinho, de zelo. Luciene é muito atenciosa com os meninos. Então, tudo isso faz um emaranhado que as coisas fluem, as coisas dão certo, né? Então, hoje, qualquer poema de Luciene é bem recebido, é bem aceito, porque se estabeleceu esse laço, né, esse compromisso realmente, que não é que foi fundado assim, né, na base do carinho mesmo, mas existe esse compromisso hoje do menino que pega com muita seriedade um texto de Luciene Carvalho. Eu vejo que quando o jovem estabelece esse relacionamento com o escritor,
realmente o relacionamento dele com o texto do escritor muda muito. Então, hoje, os meus meninos, quando pegam um texto de Luciene, de outros escritores do Mato Grosso, eles pegam com muita responsabilidade, com muito zelo, com muito cuidado na hora de analisar, de fazer a crítica, ou mesmo de elaborar um material audiovisual, um trabalho. Às vezes, no nervosismo deles, lá erra um pouquinho aqui e ali, mas eles têm um compromisso com essa literatura. Então, os poemas de Luciene Carvalho fluem com muita naturalidade, fluem com muita tranquilidade, polêmicas, altas polêmicas eles têm a partir do texto de Luciene Carvalho, grandes discussões, só não se estapeiam, né? Porque eles são educados uns com os outros. Mas eles têm os posicionamentos, as críticas, pautados nas próprias realidades que eles vivem, que eles experimentam. Por que a poesia de Luciene? O que é a poesia de Luciene? É essa poesia que fala dos papéis de todo homem, dos papéis de toda mulher, não é? Aquilo que o homem, que a mulher interpreta no curso da vida. Ali você tem, por exemplo, um poema que eles gostam muito, que chama Estrangeira, que no curso ali embaralha a vida das pessoas, né? E que as pessoas são eternamente transeuntes, estão o tempo todo passeando, se movimentando no caos ali da vida. E eles discutem muito, eles discutem muito essas questões a partir do texto de Luciene. Então, eu acredito que há uma riqueza em levar o texto para o jovem, há uma riqueza profunda em aproximar o jovem do escritor, quando é possível, né? Mas esse é um trabalho interessante com a literatura mato-grossense, porque os nossos escritores são bem dispostos, são bem possíveis de serem alcançados. Então, não sei se eles dariam conta de atender os alunos do Mato Grosso inteiro, como eles atendem, né? Como eles têm atendido, mas é esse trabalho que eu falo que é um trabalho sempre de várias mãos, de vários esforços, né? Então, hoje eu tenho muita facilidade de trabalhar com eles qualquer texto do Luciene, independente da temática, independente da linguagem, do discurso que tiver lá, por conta realmente dessas barreiras que foram quebradas em relação à literatura, de dizer que a literatura é monótona, é chata, isso e aquilo. E aí o texto, qualquer texto que você leva, rende muita discussão, rende muito, muito bate-boca, para o lado bom, né? Ah, que bom, né? Isso também reflete o tipo de trabalho que você tem com eles, né? Porque é preciso um contexto para que essa obra, para que a autora chegue na escola, né? Então isso mostra que o seu trabalho com a literatura tem um propósito, né? E que bom que nós temos esse movimento dos nossos autores nas escolas do seu estado, né? Claro que a gente quer que eles cresçam e ultrapassem todos os limites geográficos possíveis, mas quando a gente tem esse tratamento aqui com os nossos alunos, né, esse contato mais próximo, que é um privilégio de quem lê um autor, né, que está presente, que está próximo de você, e agora também a gente tem a quebra dessas barreiras por conta dos canais de comunicação virtuais, né? Sim, é interessante, assim, Luciene pôde vir na nossa escola, né? Ela nos veio de presente num evento. Então, como esse momento de estar como escritor, de poder perguntar para o escritor como você começou, como é essa vida de escritor. E aí, quando eles ouvem Luciene responder com toda aquela paixão que ela responde, né? O que eles entendem? Que o escritor é uma pessoa como eles. Então, eles não estão abandonados no deserto sem ninguém, né? Aquela pessoa que venceu, que superou, que chegou lá, é uma pessoa como eles, que tem história semelhante à história deles. Então, esse é um processo riquíssimo, é um processo muito importante para quem trabalha com o aluno. Essa aproximação é muito importante, né? Muito bom. Bom, eu então passo para os agradecimentos, né? Nós finalizamos a nossa conversa por aqui
E, mais uma vez, agradecemos à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, a CECEL, por ter prestigiado, né, nos prestigiado com esse projeto, com essa oportunidade de homenagear Luciene e os seus 25 anos de poesia. Para finalizar, eu deixo aberto para os seus agradecimentos, Eliane, e mais uma vez, muito obrigada por essa partilha hoje conosco. Poli, eu que... Poliana, né? Olha a intimidade. Eu que agradeço o convite de vocês, o espaço que vocês abriram, né? Eu acho que o projeto, eu já tive a oportunidade de dar uma olhada ali na revista que será impressa. A gente que pertence ao século passado tem uma relação muito forte com o papel, então ter a revista impressa, ter esse número da revista Piché impressa, é muito importante porque significa que nós estamos alcançando um material de excelente qualidade e, sobretudo, um material que reconhece o valor de Luciene Carvalho para nós, né? Para nós leitores, para nós professores de educação básica, para nós pesquisadores. Então, realmente, esse projeto é um projeto que vai nos enriquecer muito. Acredito que nós vamos receber, vamos ter em nossas mãos uma verdadeira obra de arte, pelo que eu pude folhear ali na revista, e fica realmente a ansiedade de estar com esse material em mãos, né? Fica essa ansiedade pela chegada dessa revista impressa. Faz tempo que a gente espera a revista Piché chegar impressa, e chegar impressa com Luciene Carvalho é o ápice do nosso sonho, né? Então, seja bem-vindo. Muito obrigada, Eliane. Agradeço, em nome da Maria Elizabeth, a sua participação. E fica o convite para, assim que tivermos uma nova oportunidade, assim que estivermos com a revista em mãos, quem sabe uma nova conversa sobre Luciene, sobre poesia, sobre a literatura de Mato Grosso.